por exemplo, você fala alergia, fralda e os pais ficam... É comum? É comum quando a criança vai para creche ou escola. Então vem a criança e fala assim: ah, o tio mexeu aqui no meu pipi. Mas o tio mexeu porque o tio é um professor e ele tem que secar a criança ou ele tem que trocar a fralda. Então, assim, 95%, graças a Deus, dos registros que chegam para mim de estado vulnerável de crianças não se concretizam. O problema são os 5% que restam. Sim. Que aí a gente já também trabalha. Hoje, a maioria já sabe. Ah, não deixa vestígio, isso, aquilo, outro. Então, a gente já começa a trabalhar. A investigação segue sigilosa, tudo, mas a gente já tem que buscar outras formas de tentar entender. E a linguagem da criança não é uma linguagem. A criança não narra fatos de maneira linear. A criança não tem noção do tempo. Então, eu tive uma vítima, que era uma menina de 5 anos, que ela falava assim para mim: tia, foi há muito tempo. E aí, depois eu descobri que era no aniversário dela, que tinha sido há um mês atrás. Mas um mês, para uma criança de 5 anos, é muito tempo. Então, eles não narram. Então, é um crime muito difícil de trabalhar. Eu prendi em 2019 uma ocorrência assim que eu achei aquela criança inteligentíssima. Eu não ouvi, porque hoje a gente não ouve mais crianças em delegacia, para não revitimizar. Elas são movidas por psicólogos em ambientes que já têm o contraditório, para evitar que elas sejam ouvidas mais de uma vez. Mas o que era a história? Ela estava jogando no celular e, obviamente, o avô já havia feito isso antes, para ela ter tido essa ação. O avô foi fazer sexo oral nela. Ela tinha 8 anos. Ela virou do jogo para a câmera e ela fotografou a sequência e gravou até um mini vídeo. Enviou para o padrasto por WhatsApp, chutou o avô e correu para chamar o irmão de 11 anos. Eles chamaram os pais que foram buscá-los e levaram embora. Bairro Nobre da cidade de São Paulo. É bacana falar isso, porque muita gente acha que rico que é exclusivo de quem não tem dinheiro. Melhores endereços de São Paulo. E aí os pais da menina eram separados, né? Então ela tinha o padrasto, mas eles se davam bem. E era o pai da mãe, o autor do crime, né? Então, foi dezembro de 2019 isso ali. Então, era na época que nós tínhamos o recesso do fórum, não tinha ainda, porque a pandemia trouxe muitos mecanismos por videoconferência, tudo, mas foi antes disso, né? Então, veio essas imagens. O pai fez o BO, ele revelou as fotos sem ver. Ele colocou no envelope, ele levou para mim e falou: doutora, tá aqui. Eu não vi, mas tá aqui. Eu coloquei aquelas fotos debaixo do braço, fiz um pedido de prisão cautelar e fui para o fórum despachar com o juiz de plantão. E pedi mandado de busca e pedi mandado de prisão. Era uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, obviamente causou um impacto ali. Conversei com a promotora, conversei com o juiz ali, ficou uma coisa... E eles acabaram... o juiz concordou e deferiu a prisão. O mandado de busca não deferiu a prisão. Agora, eu ia para um condomínio fechado nos dos melhores endereços de São Paulo. E a gente foi direto do fórum para lá. Chegou lá, não queriam deixar a gente entrar, o porteiro, aquela coisa toda. A princípio, nós tínhamos a informação, porque a família da mãe estava ajudando, de que ele não estava em casa. E aí, a gente ficou ali por perto até conseguir chegar. Quando ele chegou, ele chegou dirigindo uma moto, 67 anos. Muito bem de saúde. E aí eu cheguei e falei para ele, o senhor sabe por que a gente está preso? Demorou uns dias entre os acontecimentos e a prisão, né? Demorou uma semana, mais ou menos. Então, a conversa na família já tinha acontecido ali. E tinha quem estava cobertando ele? Calma. Meu Deus do céu. Ele sabia que essa história estava sendo falada na família. Ele não sabia das fotos. Aí eu falei pra ele: o senhor tá preso, o senhor sabe porque o senhor tá preso? Ele falou: falaram que eu fiz alguma coisa com a minha neta, meus netos são minha vida. Eu falei: tudo bem. O senhor vai tranquilamente, preso, vou precisar algemar, não preciso? Não, vou, não tem problema nenhum. Foi pra delegacia, eu falei: lá eu vou explicar. Logo no caminho ele já acionou o advogado dele, chegou. E aí eu perguntei pra ele: o senhor sabe porque o senhor tá aqui? Aí ele falou: não, falaram que eu fiz alguma coisa com a minha neta. Mas fez o quê? Ah, que eu abusei da minha neta, impossível isso. Aí eu mostrei as fotos, ele não sabia. Eu falei: é o senhor nessa foto? Nessa foto eu tinha 10 fotos dele fazendo sexo oral na neta. E a hora que ele viu a foto? Aí ele virou o rosto. Eu falei: não, mas o senhor tem que ver, porque o senhor tem que me dizer se é o senhor ou não.
E aí foi a hora que, assim, e nós temos que proteger os presos. Então, presos de crimes sexuais, eles não podem ficar juntos com outros presos, muito menos se for preso em que a vítima é criança. A gente tem que proteger esses presos. Até porque a responsabilidade da vida dele é minha. Se algo acontecer com a vida dele, enquanto ele estiver custodiado, sou eu que vou para a corregedoria, responder processo criminal, abuso de autoridade e tudo mais. Por isso que nós não divulgamos imagens, né, nem nomes de autores de estupro, porque é proibido pela lei. E dentro da cadeia nós temos que protegê-los, porque eles não podem ficar junto com os outros, porque nem os próprios bandidos aceitam eles. E aí ele virou... E eu sempre prezo muito pelas minhas funções, mas confesso para você que quando ele virou para mim e disse assim, mas é que ela fica sem calcinha em casa, eu falei, não. O senhor não está me dizendo que a sua neta de 8 anos está seduzindo o senhor. Até porque se ela fica sem calcinha, o senhor deveria corrigi-la. Porque ela dormia lá, porque ela fazia natação muito próximo da casa dele. Então, uma vez por semana, ela dormia na casa desse avô. E aí, o advogado dele veio, eu falei, tira ele da minha sala, vamos, né, acompanhar aí. No dia seguinte, o advogado nem quis continuar com essa ocorrência, porque também, até para os advogados, eles têm limites para eles, né? Muitos saem da causa. Ele foi condenado, as fotos eram ali... Eu não ouvi a criança, depois ela só foi ouvida no fórum para que ela fosse ouvida uma única vez. Então, crimes que envolvem crianças são sempre crimes que eu compro muito mais a causa. É lógico que eu adoro prender, gente. Assim, eu sou aquela pessoa que... Na delegacia, a minha equipe fala que são 2 coisas. Eu adoro comer ovo, gente. Ovo é o alimento mais maravilhoso do mundo. Você pode comer cozido, frito, todas as formas possíveis. É super saudável para quem está fazendo esportes. Então, a galera fala que no meu aniversário vai me dar um preso carregando uma bandeja de ovo. Que eu vou ficar muito feliz. Porque eu entro na delegacia e falo, gente, tem que prender gente hoje. Eu adoro prender, mas eu gosto de prender. E qual foi a prisão que você ficou mais satisfeita? Essa você falou, caramba, essa foi legal. Teve uma que foi muito boa. Eu tava falando desse caso hoje. Um enfermeiro, que a história era a seguinte, eu tô ali perto do hospital universitário, né? Então, uma moça que tem fibromialgia, ela já estava acostumada a tomar medicamento forte muito tempo. E aí, ela foi para lá tomar a medicação dela, porque ela estava com dores. E era na época da pandemia, você tinha que entrar sem acompanhante, sem nada. Ela tomou o remédio e aí ela falou que ela teve lapsos de memória de um enfermeiro passando a mão nela. Mas ela não conseguia lembrar direito. Mas ela tinha flashes de que alguém estava passando a mão nela. E aí a gente pediu o toxicológico dela, veio uma medicação que não era a que ela deveria ter tomado. E aí nós começamos a investigação, imagens e fomos prontuários. E a gente conseguiu identificar um técnico de enfermagem. Fizemos o reconhecimento pessoal, fotográfico dele. Ela tinha flashes, né? Apreendemos roupas e ali toda a investigação, detalhes que eu nem vou mencionar aqui. E chegamos na autoria que tudo indicava que era esse técnico de enfermagem. E aí, quando chegou, a gente esperou ele terminar o plantão dele. E aí, quando ele saiu do plantão, nós já estávamos com a prisão dele decretada. A gente prendeu ele. E quando ele soube de tudo que a gente tinha na investigação, ele acabou confessando. E, assim, ele ficou durante muitos meses trabalhando na UTI. Então, quantas outras vítimas será que não foram vítimas dele, né? Então, foi uma prisão que trouxe muita satisfação. Outras mulheres nos procuraram porque também falaram, eu estava sedada, mas aí a gente não conseguiu, até pelo tempo que já havia decorrido, né? Essa moça, qual foi a diferença? Ela já tinha uma certa resistência ao medicamento, porque ela tomava esse medicamento há muito tempo, porque ela também era para ter sido apagada. Por isso ela teve os flashes. Ela não ficou totalmente apagada, porque o corpo dela já tinha resistência ao medicamento, então ela conseguiu ter flashes disso. Se não tivesse essa resistência... A gente não conseguiria ter pego uma pessoa que estava trabalhando, como muitos que a gente viu. Aí teve aquele caso do anestesiologista que abusou da médica. Que a equipe filmou, né? Então, foi muito legal, porque a gente teve todo ali o apoio de muitos funcionários que trabalhavam com ele para a gente conseguir prender esse indivíduo que estava lidando com mulheres que ficavam sedadas ali. Então, teoricamente, é um estupro de vulnerável, né? Porque a mulher não tem capacidade de reagir. E ele ficava ali. Então, essa prisão foi assim, do início ao fim. Nós chegamos com o registro do BO de uma suspeita
e por uma série de investigações e diligências e provas, a gente construiu toda a ocorrência até a prisão dele. Então, foi muito satisfatória essa prisão.